tutelar, eu me preocupei e me preocupava muito com os atendimentos que eu fazia, os encaminhamentos, os direcionamentos que eu fazia, porque eu percebia que muito mais do que ajudar a tirar aquela criança, aquele adolescente daquela situação que fosse de risco, de vulnerabilidade, de violência e tudo mais, eu percebia a necessidade dos pais, eu percebi o quanto os pais estavam perdidos, o quanto os pais estavam sem saber como resolver determinadas questões, a ponto de mãe chegar no conselho e falar: aqui, Manduca, olha, toma a briga, não dou mais conta. Nós não podemos admitir uma mãe chegar no conselho com uma criança de 7 anos e falar aqui: olha, toma, pode brigar, não dou conta mais. A gente não pode, mas a gente também não pode culpar essa mãe. E é por conta dessa contemporaneidade, por conta dessas situações que a gente está vivendo, por conta dessa mídia maçante que está aí entrando dentro dos nossos lares, que a gente está se perdendo um pouco. E o entendimento equivocado do conselho também nesse sentido, porque muita mãe fala: eu não posso mais bater porque o conselho vem e me prende, eu não posso fazer isso por causa do conselho. E a criança também já descobriu isso, ela fala: bate, mãe, bate para ver que eu vou levar a senhora no conselho tutelar. Ou seja, então virou uma confusão, ninguém entende nada e acaba tudo isso chegando no conselho tutelar. E era todos os dias isso, todos os dias situações muito sérias que a gente atendia, mas tinha muitas situações nesse sentido e que eu percebi, que eu falava: gente, a família precisa ser trabalhada, a família precisa entender o papel dela, os pais precisam entender a responsabilidade deles junto aos seus filhos. O Estatuto fala do papel da família, da importância, inclusive no artigo 129 traz as aplicações de medidas aos pais, ou seja, esses pais que são negligentes, os pais. Mas eu entendia que muito além da negligência, que muito além vamos pensar assim, da maldade, existia realmente uma falta de entendimento, uma falta de cultura, ou talvez até uma cultura equivocada na educação do filho. O que eu percebi era isso: os pais estavam perdidos em relação a isso. Eles não sabem falar sobre limite para os seus filhos, eles não sabem falar, colocar regras. Chegavam a ligar uma vez, uma ligação até bastante interessante nesse sentido, né, do que eu vou falar: Manduca, por favor, vem aqui na minha casa para falar para minha filha que ela não pode no forró. Ela tem 11 anos e ela não pode. Eu tô falando que ela não pode, mas ela não tá acreditando. Então vem você falar. Ou seja, o pai foi perdendo o poder que é dele dentro da casa. É ele que tem que falar o que pode, o que não pode. É ele que tem que determinar. Então, diante dessas séries de situações de envolvimento, por exemplo, de adolescentes envolvidos com droga, de crianças, né? Eu cheguei a vivenciar casos de crianças já envolvidos com droga. Eu percebia o desespero dos pais, a falta de um caminho. Então eu elaborei um projeto e fiz esse projeto se tornar realidade aqui em Pouso Alegre, que é a Escola de Pais Caminhando com as Famílias. Esse projeto ele nasceu dentro do Conselho Tutelar, ele nasceu junto com os meus atendimentos. Existem outras escolas de pais pelo Brasil, conheci inclusive o pessoal na cidade de Salto, do Pirapora, que faz parte da Escola de Pais do Brasil, que me mandam muito material, muito bacana. Mas eu tinha o desejo de fazer isso aqui na minha cidade, de atender a nossa população, aos pais que realmente estão perdidos em relação à educação de seus filhos. E para minha surpresa, gente, eu tirei esse projeto da minha cabeça, do meu coração e passei para o papel. E algumas pessoas se interessaram por esse projeto. Hoje nós temos uma equipe de mais ou menos 16 pessoas de diversos segmentos e as nossas reuniões acontecem todas as terças-feiras em Pouso Alegre. Cada semana a gente trabalha um tema voltado para a família. Alguns exemplos de temas que nós falamos: palavras que machucam, exemplos que arrastam, é uma das palestras que a gente dá. Educação financeira, a gente trabalha isso também, porque a gente entendeu que a questão financeira ela também é um gerador de conflito dentro da família, e a criança está lá dentro, ela está vivendo tudo isso. A questão de limites, de regras. A gente entra hoje, por exemplo, numa sala de aula
você percebe que todas as crianças têm lá os celulares, e às vezes aqueles celulares mais modernos do mundo, e chega na casa, muitas vezes, 3, 4 contas de água, de luz para pagar, mas o menino está com celular de última geração. Isso, ou seja, isso é a falta desse posicionamento dos pais, desse posicionamento das famílias, de um posicionamento que só é deles, não é meu. Eu tenho que ter esse posicionamento em relação aos meus filhos, e a escola de pais, inclusive, está me ajudando muito em relação aos meus filhos, porque eu não sou uma mãe perfeita, não fui uma mãe perfeita e tenho os meus defeitos em relação à educação dos meus filhos. Então a escola de pais, ela veio justamente para isso, porque a família é preponderante. Eu vejo que tudo que a gente está vivendo aí fora, dentro das escolas, essas questões de disciplina, de agressividade, é só a gente buscar a raiz disso, porque eu falo, nenhuma criança dá aquilo que não recebe. Nenhuma criança vai chegar na sala de aula e dizer para o professor: professor, eu te amo, oi professora, você tá bonita, professora, você tá linda, se na casa dele ele não vive isso, se na casa dele ele é acordado debaixo de gritos, de pontapé, de palavrão, ou seja, o buraco é muito mais embaixo. Nós não podemos olhar só para o adolescente ou para a criança em questão que está dando aquele problema naquele momento. Nós temos que perceber que atrás disso existe uma situação, e essa situação pode estar em conflito, pode estar desestruturada e precisa ser trabalhada. Então a família tem que ser trabalhada. A família, não consigo mais hoje visualizar a escola longe da família, não consigo mais visualizar os pais entregando seus filhos para serem educados dentro da escola ou entregando seus filhos para o conselho tutelar resolver. Não, nós temos que trabalhar de uma forma com que os pais sejam inseridos dentro desse sistema, porque eu falo, eles são os atores principais e eles precisam entender isso, porque muitas vezes eles não entendem. Depois a gente acaba vendo pais desesperados, chorando, consequências graves que estão sofrendo com seus filhos, mas a gente não percebe que tudo isso, eles não percebem que tudo isso começou dentro do lar. Isso eu não posso dizer que eu estou livre disso. Ninguém pode dizer, nós não temos telhado de vidro, as nossas famílias são complexas, as nossas famílias são complicadas, então a gente precisa entender que o papel da família é fundamental, e quanto mais a gente puder fazer para ajudar essas famílias, a gente vai fazer através da escola de pais. E eu afirmo para vocês, eu como mãe tenho sido ajudada a cada terça-feira, a cada palavra que é dita, a cada palestra que é realizada, a cada tema que é abordado, eu tenho sido ajudada. Para quê? Para que eu seja uma mãe melhor para os meus filhos, para que eu seja uma esposa melhor, para que eu seja uma dona de casa melhor, uma profissional melhor. Então a família, quando ela está estruturada, com certeza os resultados na sociedade são melhores. Alguém um dia me perguntou: Maduca, qual que é o objetivo da escola de pais? E eu disse: o objetivo da escola de pais é trabalhar, é ajudar os pais a encontrarem uma forma melhor de lidar com seus filhos, porque a gente sabe que realmente hoje as coisas estão muito difíceis. Para quê? Porque quando os pais trabalham, lidam, cuidam dos seus filhos de uma forma melhor, com certeza nós vamos ter alunos melhores na escola, meninos melhores nos projetos, crianças e adolescentes melhores na sociedade. Então, o papel da família realmente é fundamental.